Olá, seja bem-vindo a mais uma das nossas aulas de pós-operatório. Bom, essa aula ela tem sempre gerado muitas perguntas. Eu espero conseguir até o final desta aula responder pelo menos umas 3 ou 4 perguntas, além daquilo que nós programamos para a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado da primeira aula, da segunda aula. Eu espero que você já tenha entrado no nosso canal, já tenha se cadastrado, tenha feito sua inscrição para poder acompanhar esses vídeos aula totalmente gratuitos que nós fornecemos para vocês, como forma de compartilhar com os colegas dentistas o nosso conhecimento, que geralmente é compartilhado nas dúvidas de vocês, nas dificuldades que a gente tem no dia a dia. Da mesma forma, eu faço isso com outros colegas, e aqui eu tenho vocês como os meus parceiros, e é por isso que a gente continua fazendo as nossas aulas, fazendo vídeos gratuitos, e eu espero que você também esteja gostando. E se realmente você está gostando, isso significa que você pode então se cadastrar e acompanhar a gente para você sempre estar recebendo as nossas aulas. A gente tenta postar isso semanalmente, né? E a gente tem feito essas aulas para ajudar não só os nossos pacientes, mas os nossos colegas com a questão de pós-operatório. E o título que a gente deu para essa aula é Quando o Paciente Te Liga. Porque quando o paciente te liga, é que realmente aconteceu alguma coisa e ele precisa de você. E quem ele vai procurar? Você. Eu espero que você, nos seus pós-operatórios, junto com as suas prescrições e as suas orientações, você também passe o seu contato. É o mínimo que você pode dar de suporte para o seu paciente, evitando vários problemas, não só para os seus pacientes, mas para você também. Então a gente sempre faz isso como rotina, a gente sempre acompanha o paciente no pós-operatório, naquele pós-operatório imediato, no pós-operatório tardio. E dependendo da cirurgia, pós-operatório de 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? Porque a gente sabe que nada melhor para o nosso paciente do que uma boa orientação e um bom acompanhamento. Então, quando o paciente te ligar, a partir de agora não vai ser mais um problema para você. E hoje eu quero falar de 3 tópicos que eu considero bem interessantes. Eu vou falar sobre o intervalo de cirurgias, quando você precisa tirar mais de um elemento dental, quando você precisa tirar mais de um siso, né? Ou mais de 2 sisos. E o que a gente pode fazer para poder melhorar isso para o paciente. Vou falar sobre hematomas, equimoses, vou falar sobre trismo e vou responder no final dessa aula por algumas questões que foram mandadas para nós da semana passada para essa, e eu espero que você nos acompanhe até o final. Bom, falar de pós-operatório é sempre um grande desafio, né? Porque geralmente quem sabe o que foi feito na cirurgia é o próprio profissional. Então, se o paciente te liga, se o paciente te procura, é porque ele tem alguma dúvida, e essa dúvida, só você que fez a cirurgia pode ajudar e sanar do paciente aquilo que está incomodando a sua cabeça ali naquela hora, e o que você vai precisar fazer para poder ajudar o seu paciente. Então, a gente tem 2 operatórios que começam exatamente quando você termina a cirurgia. Eu tenho dito isso nas 2 primeiras aulas, e aqui eu venho confirmar mais uma vez, que é aquele pós-operatório que você acabou de fazer a cirurgia do seu paciente, você ainda nem sequer levantou da cadeira, mas você já terminou a sua cirurgia, e esse pós-operatório imediato é bom que você tenha atenção a ele, porque o paciente ainda está dentro da sua clínica e às vezes tem escada e a escada não tem corrimão, e esse paciente levanta da sua cadeira, ele ainda está um pouco atordoado pela própria cirurgia, né? E ele pode então vir a cair e te proporcionar um problema. Então fica esperto para que o seu pós-operatório comece ali muito bem e termine bem até um pós-operatório mais tardio, quando você acompanha o paciente por algumas semanas até a remoção da sutura, e às vezes além da remoção da sutura, de acordo com a cirurgia que você mesmo identificou e sabe que fez, né? Então a gente precisa entender. E aí, algumas perguntas que já fizeram pra gente. Doutor, mas e qual o intervalo que eu posso fazer de um siso para o outro? E aí eu digo para vocês, o que foi feito? Quantos sisos você fez? Como é que foi a primeira cirurgia? Como é que o paciente respondeu a essa primeira cirurgia? É muito importante que você, como operador, tenha esse senso de saber o que você fez com o paciente, quanto você cortou de osso, de dente, quanto tempo demorou a cirurgia. É um paciente colaborador, ele tem uma boa abertura de boca, é um paciente jovem. Ele vai ter tempo para descansar entre uma cirurgia e outra.
Porque não adianta nada, a gente às vezes fica assim, vou marcar a cirurgia com uma semana de distância de uma para outra. Olha, se a sua cirurgia não foi feita toda em uma sessão só, muito possivelmente porque era difícil e você precisa de realmente mais tempo para você e para o paciente. Então a avaliação do procedimento cirúrgico, da resposta do paciente, daquilo que o paciente falou com você, é muito importante para você poder marcar a segunda cirurgia do seu paciente. Bom, e aí você avaliou o pós-operatório da primeira cirurgia, não só o procedimento da primeira cirurgia, mas o pós-operatório da primeira cirurgia. Eu diria sempre que 15 dias é o intervalo mínimo entre uma cirurgia e outra. Mesmo que a cirurgia tenha sido bastante complicada, tenha sido difícil, o paciente tenha tido bastante resistência até a cirurgia, 15 dias é o mínimo. Lógico que se eu faço uma cirurgia e essa cirurgia ela me deixa num estado de morbidade do paciente maior, eu então vou mais tempo. Às vezes até a própria medicação, um paciente debilitado, um paciente que tem sistemicamente um quadro clínico de comorbidades e a gente precisa avaliar melhor esse paciente. Bom, esse paciente, então, eu até prefiro que ele passe aí de 15 para 30 dias e a gente faça, então, o procedimento cirúrgico. Se o seu procedimento cirúrgico foi muito traumático para o seu paciente, você pode ter certeza que ele não vai querer fazer com menos de 30, 45 dias. Muitas das vezes a gente programa a cirurgia e fala, não, daqui 15 dias a gente tira os outros dentes e a gente não consegue estabelecer isso porque a cirurgia foi muito pesada e o paciente tinha uma outra noção daquilo que deveria ser feito, ele achava que era muito mais simples, então a gente precisa preparar o paciente para essa primeira cirurgia para a gente não perder a segunda, porque eu já vi muito paciente, tirou um siso e nunca mais tirou o outro. Enquanto não doesse, enquanto ele não tivesse um problema mais grave, ele colocou na cabeça dele que ele não tiraria outro siso. E tem uns pacientes que chegam a perder outros dentes, impactados por cárie, porque não querem mais fazer um siso. Então, prepare o paciente na primeira cirurgia. Quando você avalia e realiza a primeira cirurgia. E se você percebe que naquela primeira cirurgia ela realmente foi bem trabalhosa, pode esperar que o seu paciente com 15 dias não volta para sua cadeira e dependendo do seu preparo, daquilo que você falou para o seu paciente, nem com 30 e nem com 45. Então, vamos ficar esperto na hora de passar o planejamento cirúrgico, não criar expectativa no paciente de pouco prazo, de prazo curto, de cirurgia fácil, porque senão você se tropeça, e se você tropeça na primeira, você perde a segunda e a terceira cirurgia e assim por diante. Então, fica atento a isso daí e vamos prestar atenção com o paciente. Bom, uma outra pergunta que o paciente faz muito quando liga pra gente. Percebo que está roxo. É normal? Bom, o que é o roxo? O que aconteceu que ficou roxo o seu paciente, né? E é importante a gente identificar isso. Ficou roxo porque aconteceu um acúmulo de sangue subcutâneo. E é isso que geralmente acontece em cirurgias e pacientes que têm uma facilidade de rompimento dos vasos. Às vezes a cirurgia que você fez foi uma cirurgia que demorou muito tempo, então você teve que romper muitos vasos, ficou por muito tempo aberto os tecidos e ali no meio dos tecidos subcutâneos ou submucoso houve um acúmulo de sangue. E esse acúmulo de sangue gera equimose ou hematomas, né? E o paciente infelizmente não fica muito satisfeito. Às vezes esses pacientes têm até o desconforto de ter que ficar explicando para várias pessoas o que aconteceu e que foi uma cirurgia. E pode parecer uma bobagem para a gente, porque a gente sabe que vai passar, mas para o paciente é sempre um susto. Bom, o que você vai falar para o paciente que tem, por exemplo, um hematoma? Vai passar. A partir do 4º dia, 5º dia em diante, ele pode aí associar não mais a compressa de água fria, mas
bolsas de água quente para ajudar a drenar esse sangue que ficou parado abaixo da mucosa, e ali você pode também associar uma pomada, né, que você utiliza na pele, que ela ajuda a drenar, ela chama Trombofób, é uma pomada muito boa para hematoma, ela ajuda muito nesses hematomas de beira de mesa que bate cirurgicamente dizendo. E toda vez que a gente faz uma intervenção em cavidade oral, principalmente em maxila, tem realmente esses riscos. Pacientes de pele mais clara, eles também têm um risco aumentado de hematoma, e eu gosto sempre de falar para o paciente que isso tudo pode acontecer antes da cirurgia. Eu já aviso para ele, porque tudo que você avisa para o paciente antes da cirurgia é conhecimento. Depois ele pode achar que você está inventando uma desculpa, e isso daí é um princípio muito bom para a gente não passar aperto com o paciente, com essas ligações do tipo, e agora o que eu faço? E você, nossa, eu não sabia, nem você sabia que poderia acontecer isso, mas o que é isso? E essa conversa de você virar para o paciente e falar assim, não, é a primeira vez que isso acontece comigo, balela, mentira, não fala isso para o paciente. Edema, hematoma, isso é comum de acontecer na cirurgia. O que é importante você saber? Está controlado? Tá controlado. Se está controlado, é aguardar, porque vai passar por uma série de mudanças de coloração, que vai desde a coloração escura, bem marrom, escurecida, aí ela vai azular, ela vai esverdear, ela vai amarelar, e isso está sendo um processo de drenagem, né? de dissipação, de espalhamento desse sangue que estava acumulado ali naquela região, né? E isso vai passar sim, pode demorar aí 15 dias, 20 dias, mas é um processo muito natural dos procedimentos cirúrgicos, e que a gente precisa sim ter essa tranquilidade que o paciente pode ligar para a gente e pode falar com a gente, e a gente não precisa se preocupar. Por quê? Porque, de certa forma, isso aí é normal e vai passar. Então, vamos ficar atento ao hematoma também, porque isso assusta muito o paciente. Trismo. Vamos falar um pouquinho de trismo? O paciente liga para a gente, ou às vezes volta para tirar a sutura, e o paciente está com a boca fechada e vira para a gente e fala assim, eu não consigo abrir a minha boca, e já tem mais de uma semana que eu não consigo abrir a boca. E você pergunta para ele qual é o problema, por que você não consegue abrir a boca, e ele diz, a minha musculatura parece que está travada, eu não consigo abrir a minha boca. E eu sempre digo para o paciente que tem trismo, você tentou abrir a boca alguma vez? E ele diz, não. Ele fica com medo. E aí eu não posso fazer nada. Se ele ficou com medo, o músculo sofreu um estresse muito grande durante o procedimento cirúrgico, o que eu tenho que fazer agora? Relaxar esse músculo. Relaxar o músculo, é isso mesmo. E de que maneiras a gente tem para a gente poder relaxar esse músculo? A gente pode fazer um diagnóstico de qual é o tamanho da abertura do paciente, para a gente ter certeza de que ele pode abrir a boca antes, quando você faz um exame clínico. E quando você volta com o paciente que ele tem trismo, você vai indicar para ele, você vai mostrar para ele, olha, esse trismo, isso que está acontecendo com você, nada mais é do que uma contração muscular que não dói, mas impede de mastigar, impede de conversar, impede de se recuperar normalmente da cirurgia como deveria ser um processo normal, impede tudo isso e causa pânico no paciente, porque ele fala, será que eu vou conseguir abrir a boca de novo? E você pode dizer para ele com toda a certeza do mundo, a sua boca vai voltar na abertura normal de 4 centímetros. A abertura média é 4 centímetros. A gente precisa mostrar para o paciente que essa abertura que ele tinha antes da cirurgia vai voltar ao normal. E o que a gente vai orientar para o paciente fazer? Fisioterapia? Com relaxamento muscular? Com bolsa de água quente? O que ele pode fazer? E aí sempre eu falo isso com o paciente. E aqui agora eu tenho a oportunidade de falar com você, que os seus pacientes também vão ter isso. E se você tiver condições, faça isso para orientar o seu paciente. Esses 2 dedos, indicador e polegar, inverte o dedo. Coloca o indicador embaixo e o polegar na maxila. E faz força. Fala para o seu paciente que ele pode fazer força. Ele fica com medo. Às vezes ele tem até um pouco de dor. Às vezes ele volta para tirar o ponto e ele está tão travado, ele está com tanto medo, com tanta sensibilidade dolorosa, que eu até anestesio para poder tirar a dor, para poder relaxar o músculo, para ele poder começar a fazer a fisioterapia. Mas não precisa, sabia?
Você não precisa anestesiar o paciente, você só precisa ensinar para ele a manipular a musculatura, que ele consegue abrir sozinho, voltar sozinho a abertura de boca. Quando ele não consegue, a gente encaminha para fisioterapia, a gente faz o TINS, que é aquele choquinho, a gente faz o quente para poder relaxar a musculatura, com bolsa compressa de água quente. Ele pode fazer essa massagem de drenagem durante o banho, fazendo movimentos circulares, movimentos de alongamento para a musculatura. Ele pode fazer isso com força, ele pode fazer durante a lavagem do cabelo, quando ele estiver lavando o cabelo, comprimindo o músculo. Para quê? Para haver uma circulação sanguínea e uma dilatação, um relaxamento dos músculos. O trismo nada mais é do que um espasmo de travamento muscular, porque houve um excesso de força, um excesso de travamento durante o procedimento cirúrgico. E a gente precisa entender o trismo, porque o trismo não causa nenhum tipo de outro problema para o paciente. Como eu disse para vocês, a bolsa de água quente é perfeita, porque ela relaxa. E aí você já pode indicar a bolsa de água quente para o paciente a partir do 4º dia. Se ele te ligar e falar, ô doutor, mas eu não estou conseguindo abrir a boca, você fala com ele, olha, já estamos no 4º dia em diante. Pega a bolsa de água quente, faz a compressa e pode forçar para abrir a boca. Manda um exercício para ele. E tem um outro exercício que a gente faz, que eu sempre oriento o paciente, quando ele não consegue abrir muito a boca, quando a boca dele está bem travada, como é que ele começa a fazer essa movimentação? Como é que ele vai fazer essa movimentação se nem o dedo ele consegue colocar, né? E aí você pode me perguntar, como que ele vai fazer isso? Coloca um pauzinho de picolé e gira, ó. Ó. Tá fechado. Colocou? Por quê? Porque com esse pauzinho ele começa a forçar a musculatura, aí a musculatura começa a ceder. E ele vai vendo que não vai doer, ele vai ganhando confiança e ele pode fazer isso sozinho na casa dele, ele não precisa procurar ajuda, ele não precisa ir a uma fisioterapia, se ele consegue fazer essas coisas, esse conjunto de coisas que eu falei para vocês. Um relaxamento muscular feito com bolsa de água quente, massagem, fisioterapia que ele mesmo pode fazer com as mãos, uma medicação às vezes para relaxamento muscular, banho, fazer a musculação, fazer a fisioterapia, os movimentos com os dedos para poder drenar, e ele vai ter uma recuperação substancial do seu trismo com pouco prazo. Então a gente tem aí as nossas referências para essa aula de hoje, o que a gente tem feito nos nossas plataformas, onde a gente está cedendo informações, aulas gratuitas para vocês. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, mande para a gente as perguntas, porque a gente sabe que, apesar de a gente estar sem trabalhar, a gente está atendendo emergências e essas emergências sempre geram dúvidas e essas dúvidas são sempre bem-vindas, principalmente as dúvidas do nosso paciente que a gente precisa entender. E essa semana eu recebi algumas perguntas aqui que eu queria aproveitar para poder responder, né? Porque sempre está chegando e a gente tem que estar tentando sanar todas as dúvidas. Se eu não conseguir tudo hoje, semana que vem eu continuo e respondo. Quantos dias depois eu posso tirar os pontos? Essa é uma pergunta muito comum que o paciente faz para a gente. Às vezes ele mora em outra cidade, né? E aí a gente fez uma cirurgia e a nossa opção foi usar um fio de seda. O fio de seda é muito bom, confortável para o paciente, porém ele suja muito. Já o fio de nylon, o próprio paciente já te liga com ansiedade para poder tirar. Por quê? Porque o fio de nylon, ele espeta a boca, ele dá afta, então ele quer tirar o fio de sutura. Mas qual é o tempo mínimo para eu poder tirar esses fios de sutura? Bom, a gente trabalha com no mínimo 5 dias para remoção do fio de sutura. E aí o máximo que eu gosto de tirar os pontos é com 10 dias, de 7 a 10 dias. Não gosto de passar de 7, de 8, 9 dias. 10 seria o meu prazo máximo. Por quê? Porque eu percebo que com 6 para 7 dias, os fios já estão bem impregnados com resíduo alimentar e isso começa a gerar uma inflamação, não mais de reparação tecidual, mas de corpo estranho. O próprio corpo começa a reagir inflamatoriamente, dizendo, para expulsar aquele fio dali. Então a gente precisa entender isso e tirar esse ponto, tá? Na remoção da sutura, a cicatriz ainda está aberta. Devo suturar de novo? Essa é uma pergunta de colega. Não adianta suturar de novo. A cicatrização por segunda intenção.
E a gente às vezes acha, não, eu vou dar um ponto aqui. Não adianta você forçar o tecido. Agora que não fechou na primeira vez, é melhor você deixar fechar aberto, manter higienizado, pedir para o paciente manter o bochecho que você orientou ele no pós-operatório por mais alguns dias até que esse tecido feche. Minha sugestão, chame o paciente, retorne com o paciente para você ajudar ele a limpar essa cavidade sem ele remover o coágulo. Porque esse seria um problema, né? O fio, quando a gente sutura, não é nem tanto para poder haver uma coaptação, para fechar os tecidos, mas para segurar o coágulo. O que o paciente pode fazer naquela vontade de limpar? Tirar o coágulo. Aí a gente tem um problema de infecção e de alveolite da nossa cirurgia, tá? Tem necessidade de tomar antibiótico? O paciente que é orientado para fazer uma cirurgia de cortar osso, cortar dente, uma cirurgia demorada, esses pacientes precisam ser medicados com antibióticos, porque a exposição à cavidade oral, das estruturas anatômicas nobres, dos alvéolos, de corte de osso, de corte de dente, é muito grande às bactérias. Essa exposição deve ser controlada. E às vezes, só a higienização, só o bochecho é muito pouco. Um paciente que tenha uma alteração sistêmica, como eu disse no início da aula, também precisa de antibióticos. Um paciente mais velho precisa de antibiótico. Um paciente que tenha qualquer alteração de imunidade precisa de antibiótico. Então, o antibiótico é para todo o paciente? Não. Um paciente saudável, para um dente erupcionado, que já estava em cavidade, você simplesmente descolou tecido, luxou o dente, ou cortou a coroa, partiu a raiz e tirou, mas não cortou o osso, foi uma cirurgia rápida. Eu acho que antibióticos nesses casos podem ser retirados da sua receita, porque não há uma necessidade. Enfim, de cada paciente deve ser feita uma avaliação para que a gente não faça nenhuma submedicação, nenhuma sobremedicação excessiva sem necessidade, né? Então a gente precisa entender isso. E uma última pergunta que chegou aqui: após o tempo da prescrição do medicamento, se continuar doendo, eu posso continuar tomando remédio? Bom, vamos lá. Semana passada ou retrasada, primeira ou segunda aula, não sei se você está me acompanhando, se você não estiver acompanhando, assista as nossas aulas que nós demos anteriormente. Eu falei um pouco sobre isso. Os 3 primeiros dias de pós-operatório são os picos máximos de inflamação e dor. E o paciente precisa realmente tomar medicação e ter mais cuidado nessas primeiras 72 horas. Por quê? É nessa hora que tem mais sensibilidade dolorosa, mais desconforto. O que eu percebo? Quando ele para de tomar o terceiro dia, ele não sentiu dor nenhuma durante o pós-operatório imediato, né? E aí ele para de tomar o anti-inflamatório e ele começa então a partir do 5º dia, 6º dia a ter desconforto. Ou é uma afta, que pode dar afta devido ao afastamento, falei isso nas aulas anteriores. Ou pode ser o fio que eu disse para vocês agora há pouco, que começa a inflamar, que começa a gerar uma inflamação de expulsar o corpo, querendo rejeitar aquele fio porque ele está sujo, porque ele está contaminado, porque ele está cheio de resíduos alimentares. Então a gente precisa tirar esse fio dali, limpar aquilo dali. Ou então é alimento que está preso, que caiu junto da cirurgia e está dificultando o próprio organismo. Isso pode doer. Essas são situações que podem gerar desconforto, mas não há necessidade de se tomar anti-inflamatório. Anti-inflamatório deve acompanhar o pico máximo dos 3 dias. A partir de 3 dias, o organismo ele já está preparado, ele já está fazendo a cicatrização inicial, que não precisa mais de anti-inflamatório. Mas, Leandro, e se eu continuo sentindo dor? Se a minha dor ainda existe, eu, nesse momento, suspendo o anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório tem vários efeitos colaterais, e passo só para um analgésico, se for o caso, para ajudar o paciente a vir no dia de tirar a sutura, eu observar e ver o que está acontecendo. Então, a medicação, por exemplo, que a gente precisa ter cuidado em saber administrar ou não para o paciente, é o antibiótico. Porque o antibiótico, ele vai livrar o paciente de uma infecção, ele vai livrar o paciente de um problema maior ou uma complicação maior do pós-cirúrgico, com, por exemplo, uma contaminação bacteriana local, e também você vai livrar o seu paciente de uma angina de Ludwig, que
se isso vier a acontecer, é uma infecção muito grave e isso gera um acidente ou uma complicação, vamos dizer assim, né? Muito grave, que pode levar o paciente até a óbito. Então, é importante a gente saber o que eu estou medicando para o paciente. E a pergunta-chave para esse paciente que eu não mediquei às vezes com antibiótico, se ele está tendo algum problema, é se ele teve febre. Então, é importantíssimo, por isso que eu falo, não tem como você fazer uma cirurgia, dispensar o paciente e achar que você só vai ver ele daqui, sei lá, daqui 45 dias, daqui 60 dias. Até aquele paciente que vai embora para a cidade dele, para a casa dele, a gente monitora por telefone. E aí, você está tomando a medicação? Você parou com o antibiótico? Você já encerrou já o anti-inflamatório? E você já tirou os pontos? Ah, não tirei, eu pensei que ia cair. Não vai cair. Vai lá para tirar os pontos. Pede para alguém aí na sua cidade, no posto de saúde, para tirar esses pontos. E é importante que você faça esse acompanhamento. Na faculdade a gente vê muito isso, a gente perde um pouco o acompanhamento dos pacientes, você faz uma sutura ali, aí na outra semana é prova, o paciente não vem, passa 15, 20, 30 dias, o paciente aparece, tem ponto na cavidade oral da cirurgia que ele fez há um mês atrás. E aí você olha o ponto, está todo sangrante, não é culpa da cirurgia. É culpa daquele ponto que ficou ali. Então a gente precisa ter esse tipo de atenção para a gente não cair em cilada, em dificuldade na hora de trazer para o paciente uma situação, uma condição que ele vá então estar mais confortável e seguro com o procedimento e assim ter uma recuperação melhor durante o seu pós-operatório. Ok? Olha, essa foi mais uma aula que a gente vai deixar disponibilizada para vocês no YouTube, com algumas condições de pós-operatório que o paciente pode te ligar, e isso acontece. Tenham vocês em mente, na sua cabeça, que se você for fazer cirurgia, se você for submeter o seu paciente a uma cirurgia, pode esperar que ele vai te ligar sim, tá? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, a gente está sempre postando dicas, a gente sempre está postando alguma coisa que é interessante, é inerente e está associado com aquilo que a gente faz há mais de 20 anos, com um objetivo simples e tranquilo de compartilhar o conhecimento que a gente tem, a experiência que a gente tem, aquilo que a gente faz, né? Tudo baseado na literatura desde o começo, desde da nossa início da nossa caminhada, e eu espero que você esteja gostando. Se você tiver alguma mensagem e quiser deixar alguma pergunta na caixa de chat, pode colocar pra gente, porque a gente tem o maior prazer de estar respondendo as suas perguntas. Eu agradeço as perguntas que a gente recebeu aqui. Eu não tenho o nome das pessoas que me mandaram essas perguntas, porque nós tiramos ela do chat e trouxemos pra gente poder colocar na aula, mas eu agradeço de coração porque você está participando. Significa que você está interessado, e eu espero que você deixe o seu comentário, o seu joinha. Isso ajuda demais, motiva a gente a continuar fazendo esse trabalho, que apesar de ser um trabalho gratuito, é um trabalho que a gente faz com muito prazer. Eu deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento e os meus sinceros votos de que você nunca precise passar por nenhum aperto de cirurgia, porque a gente sabe que é muito complicado, mas a gente que trabalha com cirurgia sabe que é igual quem anda de moto, que é igual quem anda de avião. Dificilmente quem não anda de moto vai bater de moto. Quem não dirige carro vai bater um carro. Quem não anda de avião não vai cair do avião. Mas quem está expondo ao risco tem que saber controlar e saber lidar com eles, para que você não transforme, às vezes, uma pequena intercorrência de pós-operatório numa complicação mais grave e venha ter problemas. Valeu, muito obrigado e até a próxima.